paciente chegar e ela apresentar um grau de flacidez muito grande, e a flacidez é pensável aqui. Então, quando a gente trouxe o nosso bonequinho para ajudar. Por quê? Porque sempre que a flacidez é apresentada nessa região aqui, fica muito difícil eu tratar com os invasivos, os ativos que eu vou colocar do estimulador, porque eu ainda vou ter a pele flácida aqui. Então, a maneira de eu eliminar a pele flácida que está nessa região é por meio do jato de plasma. O que o jato de plasma faz, né? Aqui a gente colocou a foto de uma blefaroplastia, porque quando a gente fala de jato de plasma, a primeira coisa que vem na nossa mente é a blefaroplastia, que também é uma maneira de fazer a retração desse tecido em excesso aqui da linha de pálpebra superior ou inferior. Quando a gente traz isso para a harmonização corporal, no caso da mama, eu também vou tratar a flacidez. Então, na grande maioria dos casos, a flacidez ela vai se apresentar nessa linha aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é onde está a flacidez do meu paciente, porque ali vai determinar o meu projeto para eu fazer um jato de plasma. Quando a gente fala de jato de plasma, que é o quarto estado da matéria, a gente sempre pensa assim, é visual a faísca, eu não vou ver o plasma, né? Mas o potencial, uma vez que o plasma encosta na pele, a gente tem aquela coloração que é a faísca, e eu vou recarregar o potencial celular. Então tem toda a resposta e eu vou ter a produção de colágeno do tipo 3. O colágeno, o pessoal vai ver no final, ele começa a ser produzido pelo fibroblasto no 7º dia. Então, quando eu faço um procedimento com jato de plasma, eu tenho um certo edema, principalmente na região facial, que parece que já deu um resultado em minha expressão e ruga, mas aquilo não está relacionado com um resultado significativo, porque eu não tenho produção de colágeno. O que eu tenho na primeira sessão? Redução tecidual, porque eu vou causar micro queimaduras, pontinhos, e cada vez que eu faço uma queimadura, o tecido ele retrai. Quando a gente começou a fazer o jato de plasma, começou em 2005, se falava de remoção, veio as técnicas de rejuvenescimento e a gente começou a perceber que dava para trabalhar direcionamento tecidual para a harmonização, porque a gente fazia, por exemplo, uma testa e aí a gente pegava o paciente e fazia assim. E aí a sobrancelha fazia assim, ó. Por que a gente tinha uma distonia? Porque a maneira como você pontuava determinava para onde o tecido ia se direcionar. Então a gente teve que aprender, errando, né, percebendo essa diferenciação, que a gente só ia conseguir o direcionamento correto fazendo um projeto. No caso da mama não é diferente. O plasma é a separação do núcleo no elétron, exatamente isso. Então você imagina que aqui a gente tem um núcleo positivo, um elétron negativo, que ele faz isso aqui. E quando ele vira plasma, ele separa. Exatamente isso aqui é o plasma. Aí aqui, como que ele reage na pele? A gente já falou da cascata, não é diferente no caso do jato de plasma. E ele vai ter dois tipos de técnica. Eletroabrasão, onde eu vou fazer o movimento vai e vem, e eu não tenho fulguração. Mas eu consigo fazer permeação de ativo e eu consigo preparar a pele para um outro procedimento. Um exemplo, meu cliente vai fazer um botox. E ele sente que os primeiros botox duravam mais tempo e que hoje ele faz e não tem a mesma durabilidade. E o profissional não está fazendo tão bem. O botox não é o mesmo. Não, a tendência é o botox melhorar cada vez mais. A condição de pele fica diferente de quando ele fez a primeira vez. Então, o jato de plasma hoje é o único equipamento que ele consegue polarizar a membrana citoplasmática. A membrana citoplasmática ela é responsável por retenção de líquido. Ela vai fazer a sua pele ficar hidratada. Com o envelhecimento, a gente tem a despolarização da membrana e a água entra no corpo e a água sai do corpo e você não tem uma pele hidratada. Se você não tem pele hidratada, você faz um preenchimento labial e o preenchimento labial vai embora. Porque a molécula que você colocou do ácido hialurônico, por exemplo, do preenchedor, ele procura moléculas de água. Se ele não encontra, ele é absorvido pelo organismo, faz parte da cascata. Então, quando eu quero que um procedimento dura, eu posso preparar a pele com jato de plasma, que o jato de plasma vai polarizar a membrana, eu volto a ter uma pele hidratada. No caso da mama, levando em consideração
que ela já foi gestante, já teve filhos, a gente tem, né, o enchimento e diminuimento da mama, então a gente tem uma flacidez permanente aqui. Eu sei que eu tenho falta de hidratação. Então, antes de eu pensar em colocar um ativo, independente do ativo que for, eu preciso preparar essa pele. Por isso é que é a questão da eletroabrasão. Eu posso fazer tanto com o aparelho, hoje ele é chamado de eletrocautério, que é o New Skin, esse é um equipamento de mesa, ou as portáteis, no caso dessa daqui é plasmax. Então tem ponteiras específicas que a gente vai colocar aqui e eu vou fazer esse movimento na pele. Então no caso da mama, a gente vai iniciar o protocolo fazendo o movimento de permeação de ativo e polarização da membrana citoplasmática. Quando eu faço esse movimento aqui, eu não coloquei nada na pele, só higienizei a pele, vou escolher o ativo que eu vou usar. Eu sempre gosto de usar ativos que vão me ajudar a diminuir a possibilidade de uma mancha. Porque sempre que eu estou falando de jato de plasma, eu estou falando de queimadura de primeiro grau. Se eu tenho uma queimadura de primeiro grau, é muito fácil eu ter uma mancha no pós, uma intercorrência. Então eu já uso um ativo que modula a ação do meu melanócito para diminuir a incidência de uma mancha. Então eu posso usar esse ativo no momento de fazer eletroabrasão, ou fazer eletroabrasão e depois colocar o ativo na pele. Só depois disso é que eu vou usar o anestésico tópico, lidocaína, tá? Para o jato de plasma, sempre que a gente usa um anestésico que tem epinefrina, tetracaína ou benzocaína, eu não alcanço a membrana citoplasmática. Eu não consigo fazer a polarização. Então, eu olho na minha paciente e eu vejo, eu preciso polarizar a membrana citoplasmática dela? Não, é uma paciente jovem. Então, isso me libera para usar, de repente, um anestésico com um outro ativo. Quando eu tenho uma pele mais amadurecida e que apresenta um grau de ressecamento, de falta de hidratação, eu tenho que abrir mão desse anestésico, que me dá um bloqueio maior, e usar apenas lidocaína. Então, hoje a gente tem uma série de formulações de lidocaína. Quanto menor a molécula, mais fácil ela penetra na pele e ela vai dar um conforto, tá, para a nossa paciente. Existe o protocolo de rejuvenescimento que não dói? Não. Tá? Então o limiar de dor da nossa paciente muda muito. Às vezes eu faço uma sessão em você hoje, está tranquilo, você volta para a próxima sessão e você fala assim, David, hoje está doendo demais. Então o limiar de dor muda com a condição hormonal, como foi a sua semana. Então o anestésico tem o objetivo de dar mais conforto, mas ele não é bloqueio total. Mas é suportável, senão a gente não vendia. Eu já fiz plasma em mim mesmo, já tirei verruga, já fiz remoção, sim. Eu acho que mais TKTX é bom? A situação da... Eu gosto, do preto. O vermelho eu acho legal. Queimadura e do choque. Eu acho que o choque é o que mais incomoda. Então, o TKTX, a grande dificuldade do TKTX é que eu não sei o que tem dentro. Ele não tem Quando é que eu uso o TKTX? Só na pálpebra, único lugar que eu uso ele, e quando a minha paciente sente muito incômodo. Do contrário, eu não usaria. Mas tem muitas formas da gente controlar esse incômodo que você sente, e às vezes o profissional usou uma técnica que não te deu bastante conforto. Então, tá? David, deixa eu tirar uma dúvida. Eu sei que antes do procedimento você não coloca o anestésico, nem só a lidocaína sozinha, como não primeiro eu faço a coloca permeação do ativo, eu gosto muito desse, que modula a ação do melanócito. Mas vamos supor, o anestésico vem depois só para dar um conforto, porque depois vai sentir dor absurda, mas uma queimação, uma dor... É mais ou menos isso. É isso que Eu acho que incomoda, mas é choquinho. Não. Na Mas nem precisa permeação passar você depois. não tem incômodo. A permeação. Quando eu estou fazendo esse movimento de Você não vai e sente? vem, não, você sente a hora que eu encosto na pele. Às vezes a cliente dá aquele sustinho que eu encostei. E enquanto eu estou fazendo o movimento, você não sente. Tá? Você não sente, pode ficar tranquilo. A paciente fica muito tranquila enquanto eu estou fazendo esse movimento, independente do aparelho. Ah, que ele vem depois. Não, Não, isso é eu um só aquele trouxe- outro. Eu só trouxe dois para mostrar Tá, pra isso que eu tô vocês. falando. São dois Então equipamentos. por que você passa anestésico após o trabalho? Porque eu quero primeiro empurrar o ativo que eu Sim. estou usando, que modula a ação do melanócito. Então, quando eu coloco, por exemplo, Você vai sentir então você depois usa um disso. sérum em casa todo dia à noite para dormir. Para ele alcançar a
derme leva 30 dias. Pra você ter um resultado, fala assim, nossa, senti que começou a mudar. Uhum. Quando eu coloco o ativo na pele, coloco o jato de plasma por cima, eu faço esse movimento, eu empurro. Não, isso eu entendi. Eu tô falando assim, o anestésico pós é pra melhorar a situação de ardor, essas coisas? Porque aí é que eu vou fazer a parte que a gente chama de mais invasiva, que é a Entendi. fulguração. Ah, tá. E aí é a segunda Ela é etapa. tipo um pontilhamento. Entendi. Exatamente, Entendi. a Então isso é fulguração. uma etapa e depois tem outra Isso. etapa. Na outra etapa precisa mais. Entendi. Então, sempre que eu gravo um vídeo, eu nunca mostro no vídeo fazendo a fulguração, porque senão o protocolo fica muito longo. Então, a gente já parte para os pontinhos, mas eu falo assim, essa pele já foi preparada. Preparada como? Ela foi higienizada, a gente fez a permeação do ativo, colocou o anestésico, a gente oclui quando a lidocaína para não ficar em contato com o ar, né? A gente tem que potencializar. Então, eu já estou mostrando a parte que eu já tenho um projeto fulgurando. Tratei ou preparei toda a região da mama que eu vou trabalhar, tá? Aí eu vou para a parte do projeto. Se eu quero aquele direcionamento, eu preciso de um projeto. Então, vamos lá. Lembra que desse lado aqui, eu tenho um músculo peitoral. E ele vai fazer isso aqui. E aqui, eu tenho um extensor da mama que vai bem no cantinho da axila. O que acontece quando a gente vai criar um projeto? Todo o que eu vejo aqui, isso aqui tudo, ó, é tecido adiposo. Como que eu vou fazer para pinçar isso aqui no músculo? O músculo é que vai dar a sustentação e dar o direcionamento de pele. Então eu preciso trabalhar a flacidez que está aqui, mas eu preciso direcionar ela no movimento pinça para o músculo. Então como que eu vou fazer o meu desenho, tá? Eu já identifiquei que aqui eu tenho a flacidez, correto? A maior parte de flacidez. Então o meu projeto ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou pinçar no músculo. E a minha pontuação, ela tem que sair do ponto pinça, ó, ela tem que ser nesse sentido. Porque eu vou elevar o tecido E por pra que cima. não de baixo pra cima? Porque aí eu vou fazer o contrário. Quando a minha pontuação Da onde começa vem a de baixo sustentação? para cima, para onde eu levo o tecido? É. Você sempre tem que lembrar que eu fiz assim, ó. Eu fiz o Gravidade. primeiro ponto aqui. Quando eu faço o segundo, esse ponto puxa de lá. Quando eu faço esse ponto puxa para cá. E o que acontecia quando a gente ia fazer uma testa? A gente fazia assim. Aí a Samanta fazia isso. Então a gente teve que entender chegar no direcionamento. Então a minha pontuação vai ser sempre de cima para baixo, porque aqui eu quero levantar. E quando chega no quadrante onde eu tenho mais flacidez, o que acontece? Eu sempre vou dizer que aqui eu tenho uma pontuação de 1 para 2 espaços e mais um ponto. Então, como se eu fizesse um ponto, imaginasse 2 pontos para eu fazer o terceiro. Esse espaço é o que vai dar condição para o meu tecido se regenerar. Então, quando eu olho para um projeto, eu tenho que ter mais tecido saudável do que pontinhos fulgurados. Tá? Então, aqui na parte do músculo, eu tenho 1 para 2. E quando eu chegar na parte com flacidez, eu vou ter um ponto, um espaço e um ponto. Então, você notou que os pontos aqui eles ficaram mais juntos. Antigamente, o que o profissional fazia? Ele trabalhava uma potência aqui e outra potência aqui. E aí a gente tinha uma resposta de intercorrência nessa parte que mudou a potência. Então, a gente tem mais ou menos uma espessura de 2 milímetros de pele, de epiderme, onde você pode trabalhar e fazer a fulguração. Eu não posso alcançar a derme, porque senão eu vou ter sangue. Se eu tenho sangue, eu tenho rompimento de uma hemácia, eu vou ter uma mancha. Às vezes acontece, você está criando os pontinhos e no esticar da pele, uma casquinha daquela de fulguração se rompe e você tem ali a pintinha vermelha de sangue, mas você não tem um sangramento, tá? Quando eu aumento a potência do meu aparelho para 3, então, por exemplo, aqui eu vou ter o primeiro LED verde, que corresponde à potência 1, laranja corresponde à potência 2 e vermelho potência 3. Na potência 3, eu vou alcançar 2,6 milímetros de profundidade. É visual? Não. Mas eu já cheguei na derme, então eu posso ter cicatriz. Tá andando, bateu o braço na parede. Aí você vê que levantou a pele, mas não sangrou, profundidade de epiderme, camada seca. Estou andando de bicicleta, caí. Quando eu olho meu joelho, o sangue está fazendo assim. Qual foi a profundidade? De derme, onde tem sangue.
então é muito provável que você vai ter uma cicatriz. Então, no caso de trabalhar qualquer protocolo com jato, eu não posso ter sangue, né? Tem que trabalhar na camada correta. E para eu trabalhar na camada correta, eu tenho que entender o que o meu equipamento entrega. Então, aqui, hoje, eu tenho 2 equipamentos com corrente alternada. Mas quando eu pego, por exemplo, uma caneta portátil genérica, eu usei o exemplo da Monster, que é uma que não tem Anvisa. Eu tenho a corrente contínua. Então ela passa mais corrente, ela me dá uma fulguração mais forte, então é mais fácil eu ter uma intercorrência com aquela caneta de corrente contínua. Mas quando eu faço uma comparação do aparelho de corrente alternada para o aparelho de corrente contínua, eu tenho mais retração de tecido na corrente contínua. Nossa, eu vou te mostrar um negócio aqui. Então, às vezes, eu vou fazer uma pálpebra e a minha cliente tem muita flacidez. Aí eu uso um equipamento como esse e eu não tenho uma resposta de retração na primeira sessão, como eu gostaria. E aí eu uso um outro equipamento de corrente contínua e eu tenho uma resposta melhor. Mas isso vai do que? Da sua experiência como profissional. Quantos protocolos eu já fiz? Já lidei com intercorrência, eu me sinto seguro em fazer esse procedimento, porque se eu estou trabalhando com uma caneta que passa corrente contínua, o risco de uma queimadura é muito maior. Então, quando saiu o primeiro equipamento de corrente alternada, era por quê? Porque estava dando muita intercorrência da pessoa auto-aplicar. Comprava a caneta no Mercado Livre, então tinha intercorrência. Então, a corrente alternada diminui o índice de intercorrência, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje na hora da gente realizar o protocolo? Nós vamos fazer primeiro a permeação, e na permeação a gente vai usar o Plasmax, porque no caso desse aparelho a gente tem uma função que é plasmaporação. Então, ele melhora muito a qualidade do tecido e a permeação de um ativo. Se empurrar o ativo para dentro da pele. Uma vez que eu terminei, vou passar um anestésico. Como são 2 mamas, a gente vai intercalando. Enquanto uma está no anestésico, eu estou preparando a outra, terminei essa, consigo voltar para aquela. Aí, a gente vai usar o New Skin, tá? Aí depois eu mostro para vocês as ponteiras que a gente vai utilizar para fazer o tipo de fulguração. Mas o projeto é muito importante. Como que a gente vai fazer para realizar essa marcação? Na hora da gente fazer a paciente na hora da prática, eu sempre fico assim, eu quero já mostrar para a paciente que teve um resultado, porque eu já tenho retração no momento inicial. Como que eu vou fazer uma marcação? Então a gente vai colocar uma fita, eu usei uma fita crepe, e eu coloco aqui, ó, na linha onde o seio dela vai bater, a mama. Então o limite da mama, isso, eu vou terminar, eu vou colocar a fita crepe aqui, correto? E eu vou tirar uma medida do umbigo até a fita crepe, porque isso não vai mudar. Eu vou fazer o procedimento sem tirar a fita. Quando você finalizar o procedimento, você vai perceber que a pele retraiu e você já tem um levante da mama. Isso é muito importante para a paciente visualizar isso, que já dá resultado. Então, no primeiro protocolo só tem retração. O colágeno começa a partir de 7 dias, porque é onde eu tenho a ação do fibroblastos. E os estudos mostram que quando a gente faz o associativo de fototerapia do LED vermelho, no 7º dia, quando o fibroblasto começa a trabalhar, a gente aumenta a ação do fibroblasto em 400 vezes. Gente, não é uma, não é 2. É muito. 400 é muito. Então é muito importante. Quando eu vendo jato de plasma, eu falo assim, você está comprando. Eu geralmente vendo pacote com 4 sessões para trabalhar áreas. E para cada sessão ela tem um retorno com 7 dias. Então eu preciso que ela volte com 7 dias para eu fazer a fototerapia e ter um resultado positivo. Deu para entender a questão do projeto? Eu vou mostrar para vocês a foto agora na TV. Para a gente entender aqui. Ó. 8 centímetros é a medida do umbigo até ali onde estava o seio. Ó, a hora que começou. Aqui eu coloquei o paquímetro para melhorar a condição da foto na hora da gente avaliar. Então a gente tem aqui, ó, 1 centímetro de levante da mama. E a mama dela esquerda era uma mama que apresentava mais flacidez. Então a pontuação que eu usei nessa mama foi diferente dessa. Porque nessa eu precisava de mais retração, tá? Então aqui mostra o projeto onde a gente trabalhou, né? O arco aqui indo até
o ponto de retração no efeito pinça. Então vocês quase não conseguem notar a pontuação aqui, ó, tá só vermelho, porque o espaçamento era maior, 1 por 2, 1 por 2. E aqui o espaçamento foi 1 por 1. Então fica mais nítido essa cauterização que ela faz na pele, essa coloração. Dá um castanhinho, como se fosse uma casquinha de machucado. E aí vocês vão notar que aqui parece que tem umas listas, uns riscos, tá vendo? Mais escuros. Sim. O que é isso? A gente fala hoje, não tem um termo técnico, a gente fala que ela lembra uma fita elástica, a gente fala ponto de tensão. Então, quando eu vou trabalhar qualquer parte do rosto, depois que eu finalizo o projeto, eu crio faixas de ponto de tensão, onde eu vou ter mais retração tecidual naquela parte. Então, eu tenho uma retração tecidual aqui em cima, onde está o músculo. Eu tenho uma retração tecidual de 1 por 1 aqui, onde eu tenho tecido adiposo, mas como eu quero levantar a mama, eu tenho essas correntes, que são os pontos específicos de retração. Então, depois que eu terminei tudo, eu volto criando essas correntes, tá? O que determina a criação. Na hora que a gente for fazer a mama, eu vou mostrar para vocês na prática como que a gente acha. O pinçar com o dedo, é você pegar a mama, puxei para cá, deu resultado, não puxei para cá, aqui deu. Então é aqui que eu tenho que criar as minhas correntes e o direcionamento. Tá? Cada paciente vai apresentar uma condição diferente. E essa coisa da simetria também, uma mais. A mesma coisa, todo mundo vai chegar com uma diferença. Onde você tem mais flacidez, mais pitosa, vai ter que trabalhar uma técnica um pouco mais Isso é intensa. boas fotos, né? Do antes Sim, e depois, sim. né? Porque Muito. deixar claro pro cliente, né? Ai, não deu diferença de nada. Como que eu tiro a foto? Assim mesmo. A paciente precisa encostar na Que ótimo, parede, né? todinho o corpinho e encostar a cabeça, tá? Porque quando você vai tirar a foto, ela fica tentando olhar. E aí isso pode fazer o corpo flexionar e na hora você não ter uma foto fidedigna, tá? Aqui por um outro ângulo, as duas mamas. Vocês percebem que no caso da mão esquerda a gente teve menos, tá vendo? Ó, do que na Retração, mama né? direita. A retração foi diferente, mas essa já apresentava um grau maior, tá? Projeto, né? Direcionamento da harmonização. Aqui dá para ver os pontinhos melhores. Depois, se vocês quiserem, a gente disponibiliza as fotos que vocês conseguem abrir. É, só pra dar uma... Projeto. O jato de plasma, gente, só dá resultado se você fizer um projeto, rosto ou corpo, tá? Principalmente a harmonização. Para onde que eu vou levar aquele tecido, para onde que eu vou direcionar. Projeto. Espaçamento. Tem profissionais que começam fazendo um pontinho colado no outro, um pontinho. E aí chega no final, você tem mais pele machucada do que pele saudável. Então o organismo tem dificuldade de ter uma resposta tecidual boa e aumenta o índice de intercorrências. Que associativos, né? Além dos ativos, eu uso aquele ativo que depois eu vou mostrar para vocês, ele está na geladeira, está no isopor, né? Porque ele tem que ficar na geladeira, ele vai modular a ação do melanócito. Mas você pode usar ácido hialurônico, pode usar N depois. Qual aparelho usar? A gente falou de corrente contínua, alternada, e quando eu vou fazer fulguração contínua, eu tenho mais retração com esse do que com esse. Esse aqui me dará mais qualidade de pele. Então, minha paciente chegou, o que ela precisa? Ela precisa de mais retração ou mais qualidade de pele? Por isso é que na maioria dos protocolos eu combino aparelhos. Eu nunca uso um aparelho só no mesmo atendimento. Qual ativo usar? Intercorrências, como evitar? Primeira coisa que a gente precisa saber é a resposta tecidual, aquela comunicação. Quando a gente tem a disposição da lousa, eu sempre gosto de desenhar um pedacinho de pele, epiderme, derme, e mostrar como que fica a comunicação célula a célula do nosso organismo, né? Quem que recebe a primeira, a segunda, a terceira. Então, toda vez que você machuca muito a pele, quando a comunicação chega no melanócito, em vez do melanócito ele comunicar para a célula de baixo que está na derme, ele toma a ação de manchar a pele. Por quê? Porque ele quer defender e proteger aquela pele. Um exemplo é quando você vai para a praia e fica no sol. Por que você fica bronzeado? É uma ação imediata que o melanócito tem de proteger as células que estão abaixo. Tá? Então a comunicação, ou para evitar uma intercorrência, a gente precisa entender como que funciona essa comunicação para evitar a mancha. Mas eu acho assim, que o que mais dá intercorrência é técnica e profissional. Não é aparelho. Exatamente, porque todos os aparelhos são bons. A questão é a maneira como você usa, a potência que você usa
e o tipo de profissional. Você preparou a pele, que ativo você usou, né? Você, a pós em casa está sendo feito da melhor forma? Aí a gente tem, né? O melanócito que a gente já falou e a imoxiderina. Toda vez que envolve sangue, a gente tem rompimento de massa, a gente tem a presença do ferro. O processo do microagulhamento, né? Que antigamente, quando saiu, você olha, tem que escarnificar a pele. Então. Sim. A gente percebia que tinha uma melhora porque você machucava a pele. Mas junto com a melhora, a gente tinha um Parece um índice de faz de intercorrência. Total. É, né? a sangria, né? É. Aí mudou, né? Sim. E o terceiro motivo que causa intercorrência é você não orientar o seu paciente. Então, toda vez que eu faço jato de plasma, ele tem que evitar fontes de calor. Olha como é básico. Ele fala assim, não vou tomar banho quente, não vou ficar no sol, David. Mas no domingo ele vai no churrasco quente, na Isso, vai feira. pra praia. Tá vendo? Ele está eu posso pra praia. expondo. É Está difícil, expondo a essa parte pele. é difícil. Ele terminou de fazer o procedimento com você, o carro está estacionado lá fora, está quente. quente. Ele entra naquele carro quente. É. É uma segunda queimadura e aí o corpo vai responder com mancha. Então são coisas pequenas que você tem que orientar ele e os cuidados. No caso da mama, quais são os cuidados que a gente observa? Isso é muito importante. A paciente fez a mama. No primeiro dia que ela fez a mama, ela pode usar sutiã? Não. Porque é uma queimadura, atrito você vai ter outra queimadura. Eu acho que a pessoa não aguenta nem colocar, na realidade. Mas tem pessoas que insistem em querer sair de lá, entendeu? Então ela tem que vir com uma roupa mais soltinha, mais levinha, né? Um material que não segura muito calor, tá? Cuidado, porque quando a gente faz a mama, com produtos, principalmente aerosol, eu peço para o paciente não passar nada nas primeiras 24 horas. Porque se ela passa um aerosol aqui, ela vai dar uma queimadura aqui e eu posso ter uma mancha. E Tá? após o jato de plasma, você no lifting, no caso, quanto tempo depois ela pode tomar um banho fresco, né? Você a gente vai arrancar até a pele dela. Os primeiros 3 dias ela tem que evitar o banho quente. Eu sempre digo para ela, os primeiros 3 dias evite qualquer fonte de calor. No 4º dia, a pele já tem uma resposta muito positiva, então fica muito sequinho, muito sequinho. Então ela consegue tomar um banho normal. É claro que ela não vai tomar um banho quente, porque a hora que a água quente descer, ela vai sentir. Banho de gato. Sim. Mais ou menos isso, banho de gato, tá? E só usar o ativo que você indicou. Nos primeiros dias, não dá para ela passar protetor solar, gente. Porque a gente tem machucado aberto. Se ela passar protetor solar, o protetor solar foi feito para ficar sobre a pele e não dentro da pele, tá? Então a gente tem uma condição química que vai dar uma alergia. Então ela vai passar aqui Bepantol-Derma. Por que Bepantol-Derma? Extremamente gordurosa. Então ela vai promover hidratação na pele e a casquinha vai sair mais rápido. O que incomoda a paciente? A casquinha. Então a casquinha sai mais rápido com o Bepantol-Derma. E na Bepantol-Derma a gente tem fator de clareamento. Então diminuiu mais uma vez a possibilidade de uma mancha. Depois de 3, 4 dias ou ela voltou com 7 dias, eu posso escolher um outro ativo para ela passar. Mas em casa, a Bepantol-Derma é o ideal inicial. A gente teve uma paciente que a gente fez agora a última e ela colocou o cinto de segurança e aí o cinto de segurança deu uma queimadinha embaixo aqui e deu um trabalho muito grande para ela conseguir fazer aquela parte que queimou por atrito alcançar a restauração que a outra já estava. Então essa parte ficou bem sensível por conta do atrito do cinto. E aí você pensa assim, gente, mas é só um cinto de segurança. Sim, mas só o fato de Uma frenagem brusca. Sim. acho que foi a minha parte. Aí a gente entra na